São estes, portanto, os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua respectiva família: Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Ao todo, o grupo de descendentes de Jacó ultrapassava 70 pessoas. José, no entanto, já estava no Egito. Com o passar do tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os filhos de Israel foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Então proclamou ele ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais, pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós, para depois deixar nosso país assolado. Sendo assim, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhes dura a vida com os trabalhos que exigiam. Foi assim que construíram para o faraó as cidades armazéns de pitões de Ramessés. Contudo, quanto mais os oprimiam, tanto mais geravam filhos e se multiplicavam, e os egípcios preocupavam-se por causa dos muitos descendentes de Israel. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho, e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida, com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos, e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifra e a outra, Pua. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o; se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste desse modo, e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida e, antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. As parteiras eram tementes a Deus, e por esse motivo ele foi benevolente para com elas, e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou fazendo que também formassem suas famílias. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. Entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrido, viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim. Vai e partiu, pois, a jovem chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Moisés já era adulto. Um dia ele saiu para visitar o lugar onde se encontravam seus irmãos hebreus e descobriu como era árduo e exaustivo o trabalho que eram obrigados a fazer. Observou que um egípcio espancava um hebreu indefeso, e como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e escondeu na areia.
No dia seguinte voltou no momento em que dois hebreus estavam brigando, e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele replicou: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e deduziu: com certeza, o fato já é de conhecimento público. O faraó, tendo notícia do caso, procurou matar Moisés. Mas este, fugindo da vista de todos, foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então alguns pastores aproximaram-se e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, partiu em socorro delas e deu água ao rebanho. Quando as jovens voltaram a seu pai, Reuel, Jetro, este lhes indagou: por que voltastes mais cedo hoje? Responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e, além disso, tirou água conosco e deu de beber ao rebanho. Onde está, pois, esse homem? Inquiriu o pai. Por que o abandonastes lá? Convidai-o para que venha e coma conosco. Então Moisés aceitou o convite e concordou alegremente também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por esposa sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, justificando: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo se passou. Depois disso, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e rogavam por socorro divino debaixo de uma escravidão, e seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento do povo e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus observou a vida dos israelitas e contemplou a situação deles. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me questionarem: qual é o seu nome, que deverei dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou até vós. Esse, pois, é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, reúne os anciãos, as autoridades de Israel, e anuncia-lhes: Yahweh, o Senhor, Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu e me revelou: em verdade vos tenho visitado e contemplado o que vos é feito no Egito, porquanto prometi tirar-vos da opressão do Egito e conduzir-vos à terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus,
dos heveus e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. Eis que os anciãos, as autoridades de Israel, te darão ouvidos, atenderão a tua convocação e seguirão contigo até o rei do Egito, e lhe comunicarás: Yahweh, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora, pois, deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha, adentrando o deserto, a fim de oferecermos nossos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Contudo, eu sei que o rei do Egito não permitirá que saiam de suas terras, a não ser que uma poderosa mão o force. Por esse motivo estenderei a minha mão e ferirei todo o Egito com os prodígios que realizarei no meio dos egípcios. Somente depois desses portentosos eventos é que o faraó os deixará partir. Farei ainda que os egípcios tenham boa vontade para com os israelitas, de modo que, quando sairdes, não o será de mãos vazias. Todas as filhas de Israel pedirão às suas vizinhas, e às mulheres que estiverem hospedando em casa, objetos de prata e de ouro, joias e toda espécie de vestimentas, que poreis sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Então Moisés replicou a Deus: Mas Senhor, eis que os israelitas não acreditarão em minha pessoa, tampouco darão ouvidos às minhas palavras, porquanto certamente contestarão: não é possível que, Yahweh, te tenha aparecido. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe Moisés: um cajado. Ordenou-lhe o Senhor: lança-o na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra, e Moisés esquivou-se dela, assustado. Então ordenou: Yahweh, a Moisés: estende a tua mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado, em sua mão. E disse o Senhor: fazei isso para provar aos israelitas que Yahweh, o Senhor, o Deus de teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato, apareceu a ti. E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou a mão sobre o peito e, assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou sua mão enferma ao peito e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então explicou-lhe o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. Se não acreditarem nesses 2 sinais, nem derem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. No entanto, argumentou Moisés a Yahweh: perdão, ó meu Senhor, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem, pesada é minha língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo ou mudo? Não sou eu, Yahweh. Agora, portanto, vai, e eu estarei contigo, e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Contudo, insistiu Moisés com ele: Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar, e eis que ele já está chegando, vem ao teu encontro e vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrarás e lhe colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direi o que devereis fazer em cada circunstância. Assim como Deus fala ao profeta, tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, esse cajado em tua mão, é com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Assim que deixou o lugar sagrado, voltou Moisés para Jetro, seu sogro, e lhe rogou: deixa-me ir e voltar a meus irmãos que estão no Egito, a fim de ver se ainda vivem. Ao que lhe respondeu Jetro: vá em paz. Ora, Yahweh tinha orientado Moisés, em Midian: vai, retorna para o Egito, porque estão mortos todos os que atentavam contra a tua vida. Tomou, pois, Moisés, sua esposa e seus filhos, ajudou-os a montar em um jumento e voltou para o Egito. Moisés levou em sua mão o cajado de Deus. E Yahweh ordenou a Moisés: quando voltares ao Egito, sabe que todos os prodígios que coloquei em tua mão, has de realizá-los na presença do faraó. Entretanto, eu lhe endurecerei o coração para que não deixe o povo partir. Então dirás ao faraó: assim diz Yahweh:
meu filho primogênito é Israel, e eu já te ordenei, faze partir o meu filho Israel, para que me sirva, mais uma vez que recusas deixá-lo partir. Eis que farei perecer o teu filho primogênito. Aconteceu que no caminho para o Egito, numa hospedaria, o anjo do Senhor veio ao encontro de Moisés para tirar a vida de seu filho. Contudo, Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os órgãos genitais de Moisés, e declarou: verdadeiramente tu és para mim um esposo de sangue. Ela disse esposo de sangue, referindo-se à circuncisão. Nessa ocasião, Deus poupou Moisés. Nesse meio tempo, e ao ordenar a Arão, vai ao encontro de Moisés na direção do deserto, ele partiu e, encontrando-o no monte de Deus, o saudou com um beijo de paz. Moisés relatou a Arão todas as palavras de Yahweh, com as quais o enviara, e todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim, Moisés e Arão partiram para o Egito e reuniram todos os anciãos da comunidade dos filhos de Israel. Arão repetiu todas as palavras com que Yahweh tinha instruído Moisés, e em seguida Moisés realizou os sinais miraculosos diante do povo. Todos acreditaram e, quando souberam que o Senhor havia decidido vir em socorro dos filhos de Israel, tendo contemplado sua opressão, prostraram-se com o rosto rente ao chão e adoraram a Deus. Mais tarde, Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e lhe anunciaram: assim diz Yahweh, o Senhor, Deus de Israel, deixa meu povo partir, para que possam celebrar uma festa em meu louvor. No deserto, replicou o faraó: quem é, Yahweh, e para que ouça sua voz e deixe Israel partir? Não conheço, Yahweh, tampouco permitirei que os israelitas saiam de minhas terras. Então eles explicaram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Deixa-nos ir pelo caminho de 3 dias de marcha no deserto, a fim de oferecermos sacrifícios a Yahweh, o Senhor. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas, pestes ou espada. No entanto, questionou-lhes o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, quereis dispersar o povo dos seus trabalhos, e de as vossas tarefas? E disse mais o faraó: eis que agora a população desta terra é numerosa, e vós a fazeis interromper seus serviços. E, no mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não deis mais palha ao povo, para fazer tijolos, como ontem e anteontem. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha de que necessitam. Todavia, exigireis deles a mesma quantia de tijolos que faziam ontem e anteontem. Não abatereis nada, porque são preguiçosos. É por isso que clamam: vamos sacrificar ao nosso Deus. Torne-se pesado o serviço desses homens, a fim de que se dediquem a ele e não prestem atenção a palavras mentirosas. Os feitores e os capatazes foram e anunciaram ao povo: assim diz o faraó: eu não vos darei mais palha, e de vós mesmos, e procurai palha onde a poderdes achar, porque não se diminuirá nada do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para ajuntar restolho, a fim de transformá-lo em palha. Entre mentes, os feitores os pressionavam, esbravejando: acabai o vosso trabalho, a tarefa de um dia, como quando havia palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram açoitados e interrogados: por que, ontem e hoje, não acabastes de fazer os tijolos conforme o vosso rendimento de anteontem? Então, os capatazes israelitas foram reclamar com o faraó, argumentando: por que tratar assim os teus servos? Não dão mais palha a teus servos, e nos ordenam: fazei tijolos, eis que os teus servos são espancados. Contudo, a culpa é do teu próprio povo. Ele, porém, replicou: vós sois muito preguiçosos, e é por isso que dizeis: vamos sacrificar a Yahweh, ide, pois, imediatamente, e trabalhai, palha. Entretanto, não vos será fornecida, porém, fareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes israelitas viram-se em má situação, porquanto se lhes dizia: não diminuireis em nada a produção de tijolos de cada dia. Assim que deixaram a presença do faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles, e os responsabilizaram: que, Yahweh, vos observe e julgue, pois nos tornastes odiosos aos olhos do faraó e aos olhos de seus servos, pondo-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se para Yahweh, suplicou: Senhor, por que maltratas este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei ao faraó,
para lhe falar em teu nome. Ele tem impingido mais sofrimento aos israelitas e, de fato, ainda não fizeste nada para ajudá-los. Então, Yahweh, respondeu às súplicas aflitas de Moisés. Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou, Yahweh, apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros, e ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou, Yahweh, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão e vos resgatarei com braço forte com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou, Yahweh, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vou-la darei como possessão. Eu sou, Yahweh. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer ao faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos. Como então me ouvirá o faraó, rei do Egito, ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito. Imediatamente, eis os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram, Gemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Sol, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi, por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu 137 anos. Os filhos de Izar foram Cora, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. As filhas de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Fineias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahweh, o Senhor Deus, esta ordem: Fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito, de acordo com suas tribos e clãs. Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou, Yahweh, dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés, na presença de Deus: Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá o faraó?